Olá, boa noite. Boa noite para você que está acessando, graça e paz. Aguardar os irmãos chegarem para mais um estudo bíblico. Só um minutinho. Boa noite, Marlene. A Marlene eu sei identificar. Boa noite quem está entrando. Eu peço sempre perdão porque eu não consigo falar oi para todo mundo. Ah, é o Zenilton. Boa noite, Zenilton. Bem-vindo aí ao nosso estudo, meu irmão. Vamos dar início, então, meus irmãos. O pessoal vai chegando, mas enquanto isso, vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele a bênção sobre o nosso estudo, mas agradecer também, né, pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas e nós cremos nisso, ó Pai. E cremos que o cuidado que o Senhor tem para conosco provém desse seu poder. E nós somos gratos porque temos sentido a Tua mão dia após dia, nos cuidando, nos menores detalhes, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus de amor. Muito obrigada porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas o Senhor olha para nós com misericórdia. O Senhor olha para nós através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande amor. Neste momento, ó Pai, queremos Te pedir que o Senhor esteja com aqueles irmãos que estão enfermos. Nós nos lembramos aqui da família do nosso irmão presbítero Wellington Silva, ele, a Dani, o Vitor, que estão com suspeita da Covid. Te louvamos, ó Deus, porque pelos relatos deles são só sintomas leves de gripe e pedimos que o Senhor continue a cuidar da saúde de cada um deles, que o Senhor providencie o tratamento adequado, correto e que eles possam ter a sua saúde totalmente restabelecida em breve, ó Pai. Sê também, ó Deus, nos orientando no estudo da Tua palavra, ó Deus. Somos gratos porque o Senhor providenciou um meio para que nós pudéssemos conhecer a Ti e ao Teu plano de salvação. O Senhor providenciou para que pudéssemos conhecer o Teu Filho Jesus Cristo. E que o Senhor ilumine, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, possamos entender de que forma ela se aplica às nossas vidas, e principalmente, ó Deus, que possamos viver os ensinamentos registrados no Teu Santo Livro. Faz isso conosco, ó Deus. Trabalha nos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos dar continuação ao nosso estudo no livro de Atos. Nós estamos começamos a estudar as viagens missionárias de Paulo. Estudamos já a primeira, nos capítulos 13 e 14. Semana passada, no capítulo 15, nós vimos alguns problemas que gerou dentro da igreja, a questão dos cristãos judaizantes que estavam retornando às práticas das tradições judaicas anteriores a Jesus, o incômodo deles com a conversão de gentios. Nós vimos todo, então, esse movimento. E nós vimos que Deus, então, abraçou para si um povo que não se restringe ao judeu, que através do sacrifício de Jesus Cristo, então, se torna povo de Deus a igreja. E quem faz parte da igreja? Fazem parte da igreja pessoas de todos os povos, tribo, língua, raças e nações. Tá ok? E lembra, teve essa discussão, aconteceu o
o primeiro concílio da igreja cristã lá em Jerusalém. Paulo e Barnabé foram levados até Jerusalém para resolver essa questão e ficou decidido que, de fato, né, o que Paulo e Barnabé estavam fazendo de proclamar aos gentios é o que deveria ser feito e que os gentios que fossem convertidos não necessitariam mais da circuncisão, não era necessário. Por quê? Porque isso era um símbolo, era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, né, até a vinda de Jesus Cristo. A partir daí, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, com o derramamento do Espírito Santo. E daí a representação disso para nós hoje é o batismo, certo, irmãos? Bom, então eles saíram de Jerusalém, do concílio, e voltaram para Antioquia. Vamos nos lembrar que a igreja local, né, de congregação de Paulo e Barnabé nessa época era a igreja de Antioquia. Então eles retornaram e junto com eles retornou também Silas. Silas acompanhou eles, nós vimos aí no finalzinho. E daí, lá em Antioquia, eles decidiram que por fim a missão tinha que continuar, eles tinham que dar prosseguimento ao trabalho que eles iniciaram. E a ideia é, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, né, as cidades... Perdão, irmãos, está caindo o fone, deixa eu arrumar ele aqui. Vou colocar esse outro aqui. Aí, acho que agora ele vai parar. Eles resolveram passar pelas cidades que eles já tinham passado para visitar as igrejas que estavam se iniciando nesses locais, para fortalecer. Lembra, não basta você ensinar, você tem que acompanhar, tem que estar junto, né? Um crescimento a jornada. Só que daí eles falaram, vamos traçar um planejamento. Só que João Marcos, vocês lembram dele? João Marcos, ele era primo de Barnabé, e ele esteve com eles no início da primeira viagem. Só que lá eu acho que é em Perfe. Em Perfe, ele resolveu voltar. Em Perge ele resolveu voltar para trás. Ele abandonou, né, Paulo e Barnabé no meio da viagem. E daí, quando Barnabé falou que queria levar o primo dele, João Marcos, junto, Paulo não gostou. Paulo virou e falou, não quero que ele vá com a gente. E aí, deu uma discussão, gerou um conflito muito grande entre os dois. A solução que eles encontraram, o que eles fizeram? Eles falaram, então vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir em duas equipes. Vai Barnabé e João Marcos para um lado, e vai Paulo e Silas por outro lado. E assim foi, Barnabé e João Marcos foram para Chipre, lembrando que Chipre já era, né, o local de origem de Barnabé. Barnabé tinha afinidade com Chipre. E acompanhe no mapinha, né, os irmãos eu mandei no grupo e eu mandei também, se você não está no grupo da igreja, eu postei aí na página da igreja no Facebook, dá uma olhadinha no mapa da segunda viagem de Paulo, vale a pena olhar para entender o que está acontecendo. Então eles saem de Antioquia, é essa Antioquia que vai estar aí na direita do teu mapa, certo? Barnabé e João Marcos, eles descem, vão um pouco ao sul e vão para oeste, né, para a ilha de Chipre. E Paulo e Silas, eles vão seguir então pelo norte, vão seguir pela parte superior, e vão começar lá por Listra e Derbe, vão começar ali na região da Sicília e da Galácia. E nós vamos explorar bem exatamente essa questão da viagem de Paulo e Silas, tá? A Bíblia ela não explora a viagem de Barnabé com João Marcos, mas sim nós vamos acompanhar Paulo e Silas, o que eles fizeram. Então, inicialmente, eles chegaram na região da Cilícia e especificamente na cidade de Listra. Olhem aí no mapinha de vocês a cidade de Listra, ela está próxima aí a Antioquia, um pouquinho à esquerda. Em Listra, vocês lembram o que aconteceu em Listra na primeira viagem? Em Listra foi aquela cidade onde Paulo e Barnabé eles foram apedrejados
Paulo, especificamente, ele foi dado como morto. Lembra? Ele foi apedrejado, foi dado como morto. Daí a igreja, os discípulos vieram, se reuniram em volta dele, oraram, e ele se levantou. E é exatamente em Listra que Paulo ele encontra Timóteo. Timóteo, provavelmente ele conheceu Paulo nessa primeira viagem, tanto que Paulo chama Timóteo de filho na fé. E a partir daí, acontece esse reencontro e Timóteo passa a seguir viagem junto de Paulo e de Silas, o que é um motivo de grande alegria. Provavelmente, Paulo devia orar muito pedindo a Deus ajuda, para que Deus mandasse mais pessoas para fazer o trabalho. Por quê? Porque a região a ser alcançada era muito grande. Então, eles passam primeiro ali em Listra e já conseguem levar Timóteo junto com eles. Olha um detalhe bem curioso. Timóteo, ele era filho de uma judia com um grego. O pai dele era grego. Então, ele era metade judeu, metade grego, por nascimento. Como o pai dele que era grego, então ele não tinha sido circuncidado. Ele era meio judeu só e vamos lembrar que sempre o mais importante é o lado do pai, é o lado do homem. Nós estamos numa comunidade patriarcal, extremamente... A mulher não tem muita importância dentro da sociedade. Então, Timóteo, a grande característica dele, a grande nação, seria grego. Então, ele não tinha sido circuncidado. E Paulo vai lá e circuncida Timóteo. Mas os irmãos vão falar, mas Késia, a questão que eles trataram lá em Jerusalém não era exatamente de que os gentios não precisavam se circuncidar? Sim, a questão era exatamente essa. Então, Paulo, quando ele circuncida Timóteo, ele não está fazendo um ato religioso, é mais um ato cultural. Por quê? Por que ele faz isso? Porque nas cidades que eles iam, qual é o primeiro lugar que eles procuravam ir? Era as sinagogas. E quem estava nas sinagogas? Os judeus. Então, para Timóteo ser aceito pelo judeu, ele precisava ser circuncidado. Então, para não causar escândalo nos judeus, Paulo circuncidou Timóteo para carregar ele junto na viagem. E olha que interessante o versículo 4, o versículo 5, quer dizer, do capítulo 16 de Atos, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje. Diz assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, o que nós aprendemos nesse versículo? Quando as pessoas trabalham, Deus dá o crescimento. Então, eles estavam trabalhando e Deus fortalecia a igreja e aumentava a igreja em número. Então, o crescimento vem de Deus. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos dispor a servir. Mas o crescimento, quem dá é Deus. E não só o crescimento. A próxima lição que nós vamos tirar é que quem dá a direção para todo o trabalho, para toda a missão, também é Deus. E nós vamos ver esse registro logo a seguir. Porque eles saem, de Listra e eles começam a entrar ali na região da Galácia. Acompanha aí no mapinha, vocês vão ver em cima escrito Galácia, aqui para o meio escrito Ásia, certo? Então eles passaram por esse meio, visitaram possivelmente ali as igrejas de Icônio e Antioquia da Pisídia, que foi onde eles estiveram, e eles chegaram perto de uma região aí chamada Mísia, está bem no meio do mapa de vocês. E de Mísia, olha que legal, eles tiveram duas vontades. Primeiro, eles quiseram ir para a região da Ásia Menor. Então, está no versículo 6, e percorrendo a região Frígio-Gálata. Região Frígio-Gálata é exatamente aqui, está entre a Frígia e a Galácia. Então, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A Bíblia não relata como, mas a Bíblia fala que o Espírito impediu eles de descerem para aquela região da Ásia Menor. E o versículo 7 fala ainda, defrontando Mísia,
olhem aí onde está Mísia no mapinha de vocês, eles tentaram também ir para Bitínia. Então, se a Ásia Menor estava aqui ao sul, eles quiseram ir para o sul, o Espírito Santo não deixou. Eles falaram, não, então vamos para o norte, na região de Bitínia. Bitínia não tem aí no mapa de vocês, mas ela está aí um pouco acima aí de Mísia, tá? Ela vai beirando o Mar Negro. E, novamente, então, eles tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo novamente impediu, falou, eu não quero que vocês desçam nem para a Ásia, e eu também não quero que vocês subam para Bitínia. Eu quero que vocês vão aqui pelo meio. E daí foi o que eles fizeram, eles não tinham outra alternativa. Então nós vemos que Deus, Ele é quem direciona. E mais ainda, né? Então, como eles tiveram que ir reto, eles foram parar aí numa cidadezinha chamada Troade. Aí vocês conseguem enxergar um pouquinho depois de Mísia, um pouquinho mais à esquerda, está Troade, que é perto aí do Mar Egeu. Esse mar que vocês estão vendo aí é o Mar Egeu, que é esse bracinho aí do Mar Mediterrâneo. E em Troade é onde eles encontram mais um ajudante. É onde Lucas é agregado aí a comitiva deles missionária. Lucas, ele é o autor do livro de Atos. Então, a partir daqui, a partir dessa passagem em Troade, nós vamos ver aqui no versículo 10, que ele muda o formato que ele escreve. Né? Até aqui o relato eles passaram daqui para lá, saíram daqui e foram para lá. E a partir daí ele fala, nós saímos, nós procuramos ir. Ele muda a pessoa, né? Ele então, Lucas começa a se incluir na viagem. Então eles chegaram em Troade, estavam ali e eles precisavam de uma orientação para onde seguir, porque nos planos deles, ou eles iriam para a Ásia ou para Bitínia. E Deus falou, nem para o norte nem para o sul. E aí Deus deu uma visão para Paulo, enquanto ele estava em Troade. E nessa visão ele viu um homem macedônio, né, pedindo que ele os ajudasse. Né? No versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é essa região que está então um pouco mais à esquerda para vocês, atravessando aí o Mar Egeu, tudo aí chama Macedônia. E olha que interessante, é uma região de muita importância para aquela comunidade que vinha trazendo a mentalidade dos gregos, do mundo grego. Onde ficava o Monte Olimpo? Ficava exatamente no sul da Macedônia. E o Monte Olimpo era aquele monte onde moravam os deuses, onde morava Zeus e os outros deuses gregos. Então é um povo politeísta, né, com muitos deuses, altamente idólatra. E é para esse lugar aí que Deus mandou, né, seguir Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas também. Então, meus irmãos, nós aprendemos uma lição preciosa aqui, que muitas vezes os nossos planos vão ser frustrados. Por quê? Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. Mas os nossos planos serem frustrados não quer dizer que eu devo desanimar. Não significa que eu fracassei e eu também não devo desanimar. Só quer dizer que eu tenho que entrar em comunhão com Deus, né? Continuar uma vida de comunhão com Deus, para me conectar e conseguir ser sensível ao Espírito Santo, para eu entender aquilo que de fato Deus quer para mim, aquilo que de fato Deus tem traçado para a minha vida. Então, os nossos planos podem sim ser frustrados, mesmo que sejam planos bons. O plano de Paulo, a ideia de Paulo era boa? Sim, era boa. Ele queria alcançar os povos ali da Ásia Menor. Ele queria alcançar os povos da Bitínia. Mas os planos de Deus não era para ele estar lá naquele momento. Nós vamos ver que depois Paulo passa por fim na Ásia, mas não era naquele tempo que ele queria. Deus queria chegar naqueles povos,
mas num outro tempo, no tempo determinado por Deus. Tá ok? Então, eles seguiram viagem e eles passaram ali, vai falar, ó, eles saíram de Troade, passaram por Samotrácia, que é essa ilhazinha que tem no meio aí do Mar Egeu. Depois, no dia seguinte, eles chegaram em Neápolis, que é a cidade portuária, ali da Macedônia. E então, eles pararam na cidade de Filipos, que é onde a narrativa vai começar, que é onde eles ficaram mais dias, que é onde nós vamos ver a história acontecer. Então, eles chegam em Filipos, na Macedônia, né, que é essa terra aí com toda a mentalidade grega, dos deuses gregos. E nós vamos ver como Deus abre portas. Tá? O tópico da nossa lição é quais portas que Deus abre. Nós vamos ver a primeira porta que ele abriu, que Deus abriu aí, é a porta do coração de Lídia. Eles chegaram em Filipos, e a cidade de Filipos não tinha uma sinagoga, né? A sinagoga era o local de reunião dos judeus para as orações, que é exatamente onde eles começavam a pregação. E para existir uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 homens para poder se formar uma sinagoga. Caso contrário, a lei judaica dizia que eles deviam procurar um local para se reunir que fosse de preferência próximo às águas. Então, o que eles fizeram? Eles foram próximo de um rio para achar o que a Bíblia vai trazer como lugar de oração. Então, esse lugar de oração que está registrado aqui é exatamente isso. Os locais onde não havia sinagoga, tinha esse local de oração que normalmente ficava às margens de algum rio, tinha que ser nas proximidades de água. E quando eles se aproximaram aí da margem do rio, tinha algumas mulheres reunidas ali, mulheres gentias, não judias. Elas estavam reunidas lá. A Bíblia de Genebra, ela diz que provavelmente essas mulheres estavam de alguma forma estudando as Escrituras. Eles encontram elas e começam a conversar com essas mulheres. E dentre elas, a Bíblia destaca ela destaca uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher de negócios, hoje em dia a gente não fala mais mulher de negócio, né? Ela era uma empreendedora. Se vocês acham que mulher empreendedora é coisa da atualidade, não, aqui na Bíblia tem Lídia, uma mulher empreendedora, vendedora de púrpura. E ela se sentou para conversar, e olha que precioso esse versículo que fala o que aconteceu com ela, o versículo 14. Vamos ler, ó. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Nós temos aí algumas lições preciosas, né, nesse versículo que acabamos de ler. Primeiro é que Deus, ele é o autor da salvação. Deus abriu, né, o coração de Lídia para receber o que Paulo dizia. Que preciosidade saber que é Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que abre os nossos olhos para entender. Deus olha para nós e vem. Nós não precisamos correr até Deus, até porque nós seríamos incapazes. A nossa natureza é de rebelião contra Deus. Mas Deus, ele vem e abre o nosso coração, da mesma forma que ele fez com Lídia. Também aprendemos que a salvação vem pela fé ao ouvir a palavra de Deus. Esse verbo que está aqui no grego falando que ela atender às coisas que Paulo dizia, esse dizia é um dizia de bate-papo, é um dizia de conversa pessoal, não é um dizia de pregação. Então Paulo ele não estava pregando, eles não estavam pregando para as mulheres, eles estavam conversando, como um papo do dia a dia. E através desse bate-papo, Deus abriu o coração de Lídia. E também nós tiramos a lição que o evangelista é um instrumento
ou o meio que Deus usa para salvar os seus eleitos. Então Deus utiliza um meio, Ele escolheu um meio para salvar os seus. Nós já vimos que Ele é que vem até nós. E o meio que Ele escolheu para abrir o nosso coração, para vir até nós, são os evangelistas. É através da pregação do Evangelho. Né? A fé vem pelo ouvir, ouvir é pela a palavra de Deus. Em Romanos nós vemos também, né? E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E também destaca quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, as coisas boas. E Lídia então se converteu. E nós temos na narrativa, na sequência, as evidências da conversão de Lídia. Nós vamos ler que ela fala o seguinte, ó, que ela foi, né, batizada. Então, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ela nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, ela recebeu Jesus, ela entendeu, né, o plano redentor de Deus, e aí ela já quis começar a servir. Ela entendeu que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas eram homens de Deus. E ela virou e falou: não, fiquem aqui na minha casa. Ela quis servir com aquilo que ela tinha à disposição naquela hora. E assim é a evidência, meus irmãos, da conversão de cada um. Deus não converte ninguém, não converte o coração de ninguém para ficar parado. Para ficar parado, Ele não precisa chamar ninguém. Para ficar parado e não fazer a obra, a gente fica automaticamente. Deus, quando Ele converte alguém, Ele converte para servir. Então, se você não está servindo, eu sugiro que você consulte o seu coração acerca de como está o seu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele nos chama para servir. E eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que você tem que servir especificamente na igreja. Porque o serviço a Deus na igreja é só das diversas formas que nós podemos servir ao nosso Deus. A palavra culto significa serviço. Então, certamente, nós servimos a Deus na igreja quando o cultuamos. Mas o servir a Deus vai muito além. Se o seu serviço a Deus se restringe aos domingos na igreja, reveja seus conceitos. Nós temos que servir a Deus servindo ao próximo, servindo as pessoas. A melhor forma de nós servirmos a Deus é nós servirmos ao nosso próximo. E como que nós servimos ao nosso próximo? Anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Então, a primeira coisa que Deus abriu foi o coração de Lídia. Mas aconteceu mais coisa ainda em Filipos. Deus abriu a porta da libertação para uma jovem endemoniada. Então, Paulo, Silas, Barnabé, o grupo missionário, né, eles passaram diariamente a ir naquela região de oração, próximo ali do rio, para orar, para se reunir, para falar da palavra de Deus. E essa jovem endemoniada chegou lá. Ela tinha uma característica muito interessante. O demônio que possuiu ela, que entrou nela, era adivinhador. E ela era uma escrava. Então, os seus senhores, eles ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Então, para eles, ela era bastante interessante ter esse poder de adivinhar, mas o poder de adivinhar não era dela, era do demônio, né, que fazia com que ela tivesse adivinhações, e assim os seus senhores lucravam com isso. Acontece que todo dia ela ia atrás do grupo missionário e ela ia lá gritando, falando: olha, esses são filhos do Deus Altíssimo, e eles falam da salvação. Aí vocês podem me falar: tá, o que ela está falando de errado? Na verdade, errado não está, porque de fato eles eram, né, representantes, servos do Deus Altíssimo e falavam de salvação. Mas para a comunidade que estava ouvindo, Deus Altíssimo é Deus para o judeu.
Para quem vem da cultura grega, o Deus Altíssimo é Zeus. Né? Então, o que ela estava proclamando ali, o pronunciamento dela, apesar de ser verdadeiro no entendimento do judeu, é uma proclamação falsa, certo? E todo dia ela ia exclamando isso em alta voz, ela clamava: olha, esses são os servos do Deus Altíssimo e estão proclamando, anunciando a salvação. Até que Paulo se irritou. A palavra de Deus fala que Paulo ficou indignado com a situação. Com todo dia ela lá gritando para eles. E daí Paulo toma uma atitude. Paulo vira e manda que o demônio saia dela. Está aqui no versículo 18. Né? Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Jesus Cristo, ele veio para dar libertação. Ele veio para libertar todos aqueles que estão escravizados pelo diabo, pelos demônios, pelo pecado. E Jesus Cristo libertou essa mulher através, usando, né, o apóstolo Paulo. Só que, qual foi a reação? Ela, sendo liberta desse espírito, ela não adivinhava mais, porque as adivinhações não vinham dela. As adivinhações provinham do espírito. E se ela já não tinha mais o espírito imundo, o demônio dentro dela, ela não adivinhava mais. E se ela não adivinhava mais, os servos dela que antes lucravam com ela pararam de lucrar. Então eles se revoltaram contra Paulo, porque Paulo tirou a fonte de dinheiro deles. Paulo acabou com a mordomia deles de lucrar em cima das adivinhações dela. E foi tão grande a revolta desses senhores que eles incitaram, né, a multidão a espancar Paulo e Silas, e também foram denunciar ele aos pretores, né? Os pretores eram os magistrados de Roma. E os magistrados de Roma mandou que açoitasse Paulo e Silas e mandou que prendesse Paulo e Silas. Daí vocês podem me perguntar, mas tinha Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. O que aconteceu com Lucas e Timóteo? Acontece o seguinte, a reivindicação deles, vamos ler aqui comigo, aqui no versículo 20, ó. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Acontece que judeu era só Paulo e Silas. E então eles eram, para começar, os líderes, né, da comitiva missionária, e judeu mesmo eram só eles, né, porque Timóteo e Lucas, eles não eram judeus. O Timóteo ainda tinha a mãe judia, mas eles eram gentios. Então, apenas Paulo e Silas é que foram presos e açoitados e presos no cárcere. Mas a obra não era nem de Paulo e nem de Silas, né? Eles sofreram. Existe um preço, né, a ser pago pela proclamação do Evangelho. Então, se na primeira viagem a problemática dele era com os cristãos judaizantes, aqui eles foram pegos pelos romanos. Então, eles foram açoitados e foram presos no cárcere. Prenderam os pés dele, amarraram os pés dele no tronco. Mas essa é uma história que nós conhecemos bastante o desfecho dela, né? É a história quando eles estão presos e próximo da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Os outros presos ouviam Paulo e Silas orando e cantando, e aconteceu um terremoto, e as cadeias que prendiam eles quebraram, as portas da prisão se abriram, e eles tinham a possibilidade de fugir.
O carcereiro que estava dormindo acordou com o terremoto, com tudo o que aconteceu, ficou desesperado, achando que todos os presos haviam fugido. E se todos tivessem fugido, era ele quem ia ter que responder, é ele quem ia ser penalizado pela fuga dos presos. E então ele ficou desesperado, ele tirou a espada e ele estava pronto para se matar, tirar a própria vida, quando Paulo grita: não faça nenhum mal contra ti, nós estamos todos aqui. Então Deus, ele abriu a porta da prisão para Paulo e Silas, e Deus abriu mais uma porta aqui. Ele abriu a porta da salvação para o carcereiro e toda a sua casa. Porque depois que Paulo revela que eles continuavam ali, o carcereiro se prostra ao joelho de Paulo. E daí ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele carcereiro entendeu a necessidade de salvação que ele tinha. E a resposta que Paulo dá é uma resposta que também muitos de nós conhecem de cor, é um versículo bastante conhecido. A palavra de Paulo é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E de fato, o carcereiro pegou, levou Paulo e Silas até a casa dele. A palavra, a mensagem foi anunciada naquela casa e eles foram batizados. Então Deus abriu a porta da salvação também para o carcereiro. E como que termina essa nossa história, né? A história de Paulo e Silas em Filipos? No dia seguinte, né, os pretores de madrugadinha, né, antes do amanhecer, de madrugada mandou que oficiais de justiça fossem anunciar a soltura de Paulo e Silas. Mandou os oficiais chegaram lá, mas aí Paulo ele dá uma resposta interessante. Paulo e Silas eram cidadãos romanos, né? Eles eram judeus, mas eles eram também cidadãos romanos. E Roma era um império, então um cidadão romano ele tinha muitos privilégios. E um desses privilégios é que nenhum cidadão romano poderia ser açoitado nem preso sem antes houvesse um verdadeiro julgamento. E Paulo e Silas não tinham sido julgados, né? Foram os senhores da mulher endemoniada que eles tiraram, né, o espírito adivinhador dela, que se enfureceram, fizeram uma denúncia de que eles estariam lá proclamando uma religião proibida. E eles foram açoitados e presos, sem questionar se eles eram romanos ou não. E eles falaram: eu sou cidadão romano. Então os pretores, eles poderiam ter que responder por esse açoite. Não se podia açoitar um cidadão romano dessa forma. Então Paulo, ele vira e fala: olha, fala para os pretores que eles vão ter que vir aqui em dia claro, em frente ao povo, para nos soltar. Eles vão ter nada de fazer a gente sair escondidinho na madrugada pela porta dos fundos. Eles não nos prenderam, então eles vão ter que vir aqui e assumir o que fizeram com nós cidadãos romanos. E assim eles fizeram. Os pretores foram até lá, tiveram que se desculpar, né? Pediram desculpas a Paulo e Silas pelo ocorrido e pediram que eles se retirassem da cidade, porque afinal a cidade ainda estava inflamada contra eles. Mas nós vemos aí como Deus honra aqueles que estão fazendo o seu trabalho. Como Deus honra quem está servindo, quem está fazendo a obra. Como Deus age de forma maravilhosa. Deus fez um terremoto enquanto eles louvavam. Deus mostrou que eles tinham que sair de cabeça erguida para os pretores. Então Deus, Ele honra. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, a obra dele, Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida de todos os detalhes. Então aquilo que pode parecer mal, de fato o sofrimento vem.
Deve ter doído muito o castigo que Paulo e Silas levaram, os açoites, deve ter doído muito, muito mesmo. Mas vocês podem ter certeza que o sentimento deles de estar fazendo a vontade de Deus, de estar proclamando a palavra de Deus, era muito maior. Eles sabiam que a recompensa deles não ia estar aqui, a recompensa deles é para a eternidade, a recompensa deles é no céu. Então nós vemos a satisfação deles, mesmo em meio à tortura física, eles achavam motivos para louvar, para adorar, e Deus os livrou e os livrou de uma maneira linda. Então, aplicações práticas para nós, irmãos. O Senhor, Ele prepara o coração dos que vão ouvir o Evangelho. Foi o que nós vimos tanto na história de Lídia, nós vimos também aqui com o carcereiro. Deus prepara o coração de quem vai ouvir o Evangelho. Também, seja um instrumento de Deus para abençoar os outros com a mensagem bíblica. Aquela jovem adivinhadora endemoniada, ela estava lá todo dia perturbando, até que Paulo foi usado como instrumento de Deus para libertar. Aquela moça foi liberta da escravidão, da tortura de ter um demônio controlando a vida dela. Jesus libertou aquela mulher e eu e você podemos ser também instrumentos de libertação de outras pessoas. A pessoa não precisa estar endemoniada, ela pode ser simplesmente escrava do pecado, porque todo ser humano, antes de Deus vir até ele, é escravo do pecado. E eu e você somos instrumentos de Deus usados para libertar as pessoas da escravidão do pecado. E esse trabalho tem que ser uma honra para nós. Concluindo, meus irmãos, Deus dirige e executa a obra missionária. Ele abre portas para a pregação, Ele abre a porta dos corações petrificados. Ele abre portas para livramento do seu povo, Ele abre portas para a libertação dos cativos e oprimidos. Ele age poderosamente e ninguém pode impedir. A onipotência divina é a doutrina da obra missionária. E eu queria encerrar com uma frase de João Calvino, que diz o seguinte: o Evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. O Evangelho ele não cai igual chuva do céu. Ele não cai, não é um acidente. Ele é levado pelas mãos dos homens, ou seja, ele é levado por mim e por você, onde Deus nos enviou. Uma vez que eu fui alcançada por Deus, eu sou um missionário. Então, onde Deus me enviou? Deus me enviou no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, na minha família. Deus não precisa me enviar lá para a África ou para uma tribo indígena, né? O Evangelho ele tem que ser levado por mim aonde Deus me enviar. E se o lugar que Deus falou que eu tenho que ficar é aqui em Americana, eu tenho que levar o Evangelho aqui em Americana, aonde eu estou. Se Ele colocar no meu coração de eu ir para as tribos indígenas, ou para a África, para a Europa, onde o Evangelho hoje não está frutificando, onde ele ainda não chegou, muito bem, eu vou trabalhar lá. Mas se Ele me mandar ficar aqui, no meu cantinho, é aqui no meu cantinho, onde eu estou, que eu tenho que anunciar, que eu tenho que ser um missionário. Que Deus faça isso com cada um de nós, meus irmãos. Que a palavra dEle frutifique no nosso coração e que nós sejamos instrumentos de libertação para as pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então, para encerrar? Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi estudada e por tão preciosas lições, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque podemos ter
o consolo de saber que fazer a Tua obra pode ser sim um caminho com sofrimento, mas que o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor é quem dirige e sabemos, ó Deus, que a nossa recompensa é um dia estarmos junto de Ti, ó Pai, junto do Teu Filho Jesus Cristo. E que essa esperança, ó Deus, que temos de estarmos contigo, nos mova, ó Deus, a executar a Tua obra, a proclamar a Tua obra, a proclamar o Teu amor, a levar o Evangelho, a anunciar Jesus para as pessoas. Porque nós temos visto que o mundo precisa de Ti. O mundo está doente sem Ti, ó Deus. As pessoas precisam conhecer a Ti, precisam conhecer o Teu amor. E o Senhor nos escolheu, ó Deus, nos deu essa missão tão linda, que é a de proclamar o Teu Evangelho. Então, que o Senhor transforme, ó Deus, os nossos corações em corações missionários. Que o Senhor nos transforme em pessoas que desejam, ó Pai, levar libertação para aqueles que ainda estão presos na escravidão do pecado. E o único que pode libertar é Jesus Cristo. E nós conhecemos a verdade, ó Deus. Nos ajuda a compartilhar a verdade com as pessoas. Faz isso conosco, faz isso com a nossa igreja. Te agradecemos também, ó Deus, pelo nosso pastor, que ainda está em férias, que ele e a Cida possam estar gozando de momentos de descanso, momentos de lazer, e que possam retornar revigorados, ó Deus, por Ti, para levar adiante o seu trabalho na nossa comunidade. Guarda-nos, ó Deus, durante o restante dessa semana, até o domingo, quando estaremos juntos também no serviço de culto a Ti. Em nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Fiquem na paz de Deus. E semana que vem volta, mas volta acho que o pastor, tá bom? Muito obrigado pelos que acompanharam até aqui. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.